Pare de usar o nome de Jesus como cabo eleitoral. Existe um crime que se repete silenciosamente em cada eleição, em cada debate político, em cada guerra cultural que atravessa as igrejas: o sequestro de Jesus Cristo. A direita conservadora o veste de verde e amarelo. A esquerda progressista o coloca num boné vermelho. Uns o transformam em guardião da família tradicional, outros em líder de movimento social. Uns o citam para defender o mercado livre, outros para justificar a revolução comunista. Todos, porém, cometem o mesmo erro. Tentam fazer de Cristo um aliado de partido. E enquanto todos brigam pela posse do Cristo que inventaram, o Jesus dos evangelhos permanece livre de todos eles. Ele que escapou das multidões quando queriam fazê-lo rei. João, capítulo 6, do versículo 15. Certamente escaparia também dos nossos palanques. Jesus e a política do seu tempo. Para entender por que Cristo transcende nossas categorias políticas, é preciso entender que ele já enfrentou esse dilema no seu próprio tempo e recusou todos os lados. Na Palestina do século I havia 4 grandes forças políticas. Os zelotes, revolucionários que pregavam a luta armada contra Roma, queriam libertar Israel pela força. Seria o equivalente a uma esquerda radical anti-imperialista. Os herodianos, colaboradores do poder imperial, pragmáticos que preferiam a estabilidade política à pureza ideológica. Os moderados de centro que se acomodam ao poder. E os fariseus, conservadores religiosos, guardiões da tradição, da lei e dos costumes. Desconfiavam de qualquer novidade que ameaçasse a ordem moral estabelecida. E os saduceus, a elite sacerdotal e econômica, aliada ao poder romano, controladora do templo e do mercado religioso. Os tecnocratas ricos de sua época. Jesus desafiou todos eles. Tinham o ex-zelote entre seus apóstolos, Simão o Zelote, e um cobrador de impostos a serviço de Roma, Mateus, inimigo mortais, caminhando lado a lado sobre o mesmo chamado. Jesus não seria comunista. A identificação de Jesus com o comunismo tem uma base emocional compreensível. Ele amou os pobres de forma radical, denunciou os ricos opressores, viveu sem propriedades e formou uma comunidade de bens com seus discípulos. Mas a semelhança termina aí. Primeiro, a transformação que Jesus pregava era de dentro para fora. Não era a reorganização das estruturas econômicas e a luta de classes que salvaria a humanidade, mas a conversão do coração. Zaqueu não foi expropriado, ele se arrependeu. O jovem rico não teve seus bens confiscados, foi convidado a abrir mão deles voluntariamente e não aceitou. Jesus nunca usou coerção para redistribuir riqueza. Segundo, Jesus nunca prometeu uma utopia social perfeita nesta terra. Quando a multidão quis fazê-lo rei, após a multiplicação dos pães, um gesto claramente político e messiânico no sentido nacionalista, ele se retirou para a montanha sozinho. Está lá em João, do capítulo 6, do versículo 15. Ele sabia o perigo de transformar o evangelho em uma utopia temporal. Terceiro, a violência revolucionária que marcou os regimes comunistas do século XX é radicalmente incompatível com aquele que disse: amai os vossos inimigos. Mateus, do capítulo 5, do versículo 44. Jesus não seria capitalista. Mas se Jesus não é comunista, o mercado livre também não pode reivindicá-lo como patrono. A teologia da prosperidade, essa distorção que prega que a riqueza é sinal de bênção divina e a pobreza de pecado ou falta de fé, é uma das maiores heresias do cristianismo contemporâneo.
E ela serve conscientemente ou não como justificativa espiritual para a desigualdade brutal. Jesus foi explícito e repetitivo sobre o perigo da riqueza, de uma forma que nenhum cristão capitalista deveria ignorar confortavelmente. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Mateus, do capítulo 19, do versículo 24. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus, do capítulo 6, do versículo 24. Ai de vós, ricos, porque já tendes o vosso consolo. Lucas, do capítulo 6, do versículo 24. Isso não significa que Jesus era contra a propriedade privada ou o comércio em si. Suas parábolas frequentemente usam imagens de negócio, investimentos e lucros sem condená-los. O problema não é a riqueza em si, mas sim a riqueza como Deus substituto, como fim em si mesma, como justificativa para ignorar o sofrimento do próximo. Jesus não seria progressista. O progressismo, em sua versão cultural, tem como valor central a autonomia individual. Cada pessoa teria o direito de construir sua própria verdade, seus próprios valores e seu próprio estilo de vida. Meu corpo, minhas regras. Jesus, porém, não era relativista. Ele não dizia, cada um com sua verdade. Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, do capítulo 14, do versículo 6. Uma verdade, uma afirmação de exclusividade que contrasta diretamente com o relativismo moderno. Ele exigia conversão, não uma tolerância passiva para uma transformação ativa. Não dizia, vai em paz e faça o que quiser. Dizia, vai e não peques mais. João, capítulo 8, do versículo 11. Jesus conversava e recebia pecadores, mas era veementemente contrário ao pecado. Sim, Jesus se sentaria à mesa com homossexuais, transexuais, garotas de programa e usuários de entorpecentes, assim como se assentava com publicanos e pecadores em seu tempo. Mas isso não significa que concordaria com suas práticas ou bandeiras. Jesus não seria conservador. E aqui vem a parte chocante. Se Jesus incomodaria os progressistas, ele seria igualmente perturbador para os conservadores de qualquer época. Pense em quem Jesus escolheu para estar ao seu lado. Pescadores sem educação formal, um cobrador de impostos, considerado traidor e corrupto, uma mulher antes marginalizada entre as primeiras testemunhas da ressurreição e um perseguidor da igreja convertido, que é Paulo, que se tornaria um dos maiores teólogos do cristianismo. Ele tocou em leprosos quando a religião proibia o contato, curou no sábado quando a tradição proibia trabalhar, conversou publicamente com uma mulher samaritana, quebrando barreiras étnicas e sociais de uma só vez. Os conservadores do seu tempo, os fariseus, eram os guardiões da tradição, da moralidade pública e dos costumes ancestrais. E foram eles, mais do que ninguém, que Jesus chamou de sepulcros caiados. Está lá em Mateus, do capítulo 23, do versículo 27. Belos por fora, mas cheios de morte por dentro. O conservadorismo cristão contemporâneo frequentemente cai na mesma armadilha. Defende costumes externos com fervor, enquanto negligencia o evangelho, negligencia aquilo que Jesus chamou de o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mateus, do capítulo 23, do versículo 23. Cristo quer salvar Lula e Bolsonaro. Esta é uma das afirmações mais revolucionárias que um cristão brasileiro pode fazer hoje. Não porque Lula e Bolsonaro sejam equivalentes moralmente em tudo. Não porque suas políticas não tenham consequências reais e diferentes para pessoas reais. Política importa. Escolhas importam.
Consequências importam, mas a graça de Deus não é proporcional ao voto. Lula é um pecador que precisa da graça. Bolsonaro é um pecador que precisa da graça. Oro para que ambos se arrependam. Se você torce pela condenação eterna do seu adversário político, não está sendo mais fiel ao Evangelho. Está sendo fiel à sua ideologia. E quando a ideologia ocupa o centro do coração, o Evangelho de Cristo deixa de ocupar esse lugar. A oração cristã autêntica inclui até mesmo o inimigo, sempre. Um reino que não é deste mundo. Na noite que seria condenado à morte, Jesus disse a Pilatos, o governante mais poderoso de sua região, uma frase que ressoa há 2000 anos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue. Mas o meu reino não é daqui. João, do capítulo 18, do versículo 36. Não é de esquerda, não é de direita, não é do agronegócio, nem do MST, não é do STF, nem do Congresso, não é verde e amarelo e nem vermelho, é do alto. Esse Jesus que morreu em uma cruz de braços abertos não cabe em nenhum palanque ideológico. O que você acha da política no meio evangélico? Comenta abaixo, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. E que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.